Você já se sentiu como se estivesse sempre um passo atrás do mercado? Quando a notícia positiva finalmente sai e vira manchete, o preço do ativo já subiu e a oportunidade parece ter passado. Em 2026, o mercado não está reagindo ao que acontece hoje, mas ao futuro imaginado. Se você quer parar de perseguir preços e começar a entender a mecânica da antecipação, esse vídeo é o guia técnico definitivo para a sua carteira de investimento esse ano. Mas, antes de mergulharmos na estratégia, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com quem busca investir com consciência e não apenas por impulso. Nós vamos decifrar o que o mercado já sabe e você ainda não viu. Todo início de ano traz algo que vai muito além da simples troca de calendário. Ele traz uma poderosa sensação de recomeço, de ajuste de rota e principalmente de expectativa. No mundo dos investimentos, esse efeito é amplificado. Os investidores entram em janeiro mais atentos, mais dispostos a mudar decisões e, infelizmente, mais vulneráveis a narrativas sobre o que vai acontecer nos próximos meses. É justamente nesse momento que as expectativas ganham força total. Elas passam a influenciar preços, comportamentos e escolhas muito antes de qualquer fato concreto acontecer. Em 2026, esse movimento é ainda mais intenso. O ano começa cercado por discussões sobre juros, inflação, política monetária e cenário eleitoral. Fala-se então em cortes da Selic, em desaceleração econômica e em riscos fiscais. Mesmo sem nenhuma decisão oficial tomada, o mercado já começou a se mexer. As taxas oscilam e carteiras são reposicionadas. Não porque algo aconteceu, mas porque algo é esperado. Este é o ponto central que muitos investidores subestimam. Os mercados financeiros não reagem apenas aos fatos. Eles reagem às expectativas sobre o futuro. Antes de o Banco Central cortar juros, a curva de juros já se move. Antes de uma decisão política se concretizar, os preços já incorporam cenários possíveis. Expectativas não são previsões certeiras nem promessas. São construções coletivas formadas a partir de dados, discursos e sinais econômicos. Elas representam a leitura que o mercado faz da realidade, e é essa leitura que move os preços antes dos fatos. Os ativos eles não esperam o evento acontecer para poder reagir. Se cresce a percepção de que os juros vão cair, os preços dos títulos se ajustam imediatamente. Se o risco fiscal aumenta, os prêmios sobem mesmo sem mudanças nas regras. Por isso, o investidor que entra apenas quando a notícia vira manchete costuma chegar atrasado. O movimento real ocorre no intervalo entre o que se espera e o que se confirma. 2026 reúne todos os elementos que amplificam expectativas. A taxa de juros parte de um patamar elevado, gerando discussões intensas sobre o início de um ciclo de queda. Ao mesmo tempo, o cenário carrega sinais mistos: inflação em acomodação, mais atividade econômica sensível aos juros altos e um ambiente político que adiciona ruído às projeções. O mercado passou a operar no campo das probabilidades. Um dado de inflação melhor do que o esperado, ele acaba animando, mas aí uma sinalização cautelosa ela pode frustrar. Essa alternância será comum em 2026, pois o mercado tenta precificar um futuro que depende de várias decisões ao longo do caminho. O resultado, mais volatilidade, mais ruído e constantes testes de paciência. Entender que 2026 é um ano de transição e não de linha reta é fundamental para não ser pego de surpresa. Se as expectativas mexem com os preços, elas mexem ainda mais com as pessoas. O investidor entra em 2026 sentindo que precisa começar bem e não ficar para trás. Esse estado emocional ele cria um ambiente perfeito para decisões apressadas e mudanças frequentes de estratégia. A expectativa ela deixa de ser análise e vira um gatilho emocional. Alguns ficam excessivamente confiantes, outros agem pelo medo de ficar de fora. Então, pequenas oscilações de preço elas são interpretadas como sinais de confirmação ou de erro, levando a reações exageradas. Uma semana positiva gera euforia, uma correção gera dúvida. O erro recorrente é buscar investimentos antes de organizar as próprias expectativas. A pergunta onde investir em 2026, ela surge antes de reflexões básicas. O que eu espero do meu dinheiro e qual volatilidade eu suporto? São exemplos de perguntas que você precisa se fazer. Investir bem começa com a compreensão do próprio ponto de partida. O primeiro passo em 2026 é alinhar expectativas com a sua realidade. Você precisa aceitar que o cenário é de transição e que dificilmente haverá uma trajetória linear. Você precisa diferenciar a expectativa de compromisso. Expectativas são cenários prováveis, mas compromissos são planos que precisam funcionar mesmo
mesmo quando o cenário muda. Uma carteira de investimento bem construída, ela não depende de uma única previsão estar certa. Ela é desenhada para atravessar diferentes ambientes. Você saber antecipadamente como você reage à volatilidade para não abandonar uma boa estratégia no pior momento é uma boa. Você precisa redefinir sucesso. Em vez de buscar o melhor ativo do ano, foque no cumprimento de objetivos e na coerência das suas decisões. Expectativas bem ajustadas não eliminam riscos, mas eliminam frustrações. O que muda não é o risco em si, mas como você convive com ele. Investir com consciência em 2026 significa aceitar que o futuro raramente é claro e linear. Significa entender que os preços se movem antes dos fatos, que o seu comportamento é tão determinante quanto qualquer indicador econômico. Agora, se você quer o apoio técnico da nossa equipe para construir uma estratégia sólida de investimentos, que não dependa de previsões perfeitas, mas de consciência e resiliência, clica no link aqui na descrição ou no comentário que está aqui fixo também. Vamos juntos transformar a incerteza de 2026 em uma estratégia consistente. E não esquece aqui do seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.